Gênesis. Esse livro ele é bem definido pelo seu título. Ressaltamos aqui que o termo Gênesis significa princípio. O autor do livro é Moisés e a esfera de ação desse livro vai da criação até a morte de José. José que era um dos filhos de Jacó. Dessa forma, esse livro abrange um período de cerca de 2.315 anos. São mais de 2 milênios, abrangendo o período de 4004 a.C. a 1689 a.C. Nesse livro nós temos uma narrativa histórica que narra o princípio de todas as coisas. Nele é narrado o princípio do céu, o princípio da terra, o princípio de todas as formas de vida, o princípio de todas as instituições, exemplificando aqui a família, que é uma instituição divina. O princípio da família é narrado no livro de Gênesis, e também o princípio das relações humanas. Algumas pessoas chamam esse livro de o viveiro das gerações da Bíblia, porque em Gênesis encontram-se todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e também à salvação. O primeiro versículo do livro, Gênesis capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse verso já é anunciado o propósito do livro. Precisamos ressaltar que antes da Bíblia ser palavra de Deus para nós, ela é palavra de Deus para aquelas pessoas que primeiramente foi dirigida a mensagem do livro. Exemplificando, quando Paulo escreve à igreja aos Coríntios, por exemplo, antes da mensagem aos Coríntios ser mensagem de Deus para nós hoje, cerca de quase 2.000 anos depois que Paulo escreveu isso no primeiro século, nós estamos já no século 21. Antes desta mensagem ser mensagem de Deus para nós, ela foi mensagem de Deus para os coríntios, para aquelas pessoas que Paulo escreveu e dirigiu aquelas palavras. Portanto, o livro do Gênesis, precisamos entender que a mensagem dele foi dirigida primeiramente ao povo de Israel. Os israelitas são os descendentes de Abraão, cuja história começa a ser narrada no finalzinho do capítulo 11, né? E no capítulo 12, Deus faz um chamado a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa dizendo: e farei de ti uma grande nação. Deus promete abençoar Abraão, que ainda se chamava Abrão. Depois, ao longo da sua caminhada e trajetória com Deus, ele teve o seu nome mudado para Abraão, que literalmente significa pai de multidões, pai de nações. E Abraão teve um filho, chamado Isaque. E Ismael também era filho de Abraão. Depois Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, conhecidas como 12 tribos de Israel. E a partir daí nós temos sendo formada uma nação que foi escolhida por Deus. Deus vai usar esta nação a fim de que as demais nações, os demais povos pudessem ter a luz da verdade divina, ou seja, conhecer que existe um Deus, um só Deus, que é o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado pelo livro que começa a revelação com o livro do princípio, o livro de Gênesis. E as demais nações poderiam e teriam condições de conhecer esse Deus, a revelação desse Deus por intermédio desta nação que foi escolhida por Deus com esse propósito. Precisamos ressaltar que nesse livro Deus se revela como Criador de toda a terra e também do universo, dos céus, e que devia, por fim, tornar-se também o Redentor de toda a terra. O livro, no princípio, nos primeiros capítulos, ele narra como se tornou necessária a redenção, porque o homem, infelizmente, pecou. O fato do homem ter pecado
e caído nas trevas, havendo a necessidade de uma ação divina para redimir o homem. Então Deus vai prometer, né, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O conteúdo do livro gira em torno de 9 fatos proeminentes, que é a criação, capítulo 1 e 2, a queda, capítulo 3, a primeira civilização, narrado no capítulo 4, o dilúvio, capítulos 5 ao 9, a dispersão das nações, capítulos 10 e 11. Aí nós temos Abraão, capítulo 12 ao 25, Isaac, capítulo 17 ao 35, Jacó, os capítulos 25 ao 35, e José, capítulo 37 até os 50. São esses 9 fatos que têm proeminência na narrativa do livro do Gênesis.